Olá, olá pessoal, olá amigos. Aqui é o Leverson Farias Lamonnier Costa. Eu sou PhD em Física pela Unicamp, graduei em Física pela Universidade Federal de Goiás, né? E depois eu fiz meu PhD em Física pela Unicamp. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica e pela teoria econômica quântica eu provei a praxeologia de Ludovico van Mises. Eu provei a praxeologia de Ludovico van Mises usando a física matemática, usando a lei da gravidade, a força elétrica e proporção de Galileu, que é corpo em queda livre. Por quê? Porque eu usei lei gravitacional, força elétrica e corpo em queda livre? Porque qual é a economia, qual é a base da economia? A economia é baseada em oferta e demanda. Por isso o comércio ele oferta para quê? Para atrair a demanda. Então, quando você oferta, você vai atrair a demanda ou não. Mas existe esse processo de interação oferta e demanda, e essa interação é de atração econômica ou de repulsão econômica. E por isso que quem descreve esse movimento de atração econômica e repulsão econômica é a lei gravitacional, é, força elétrica e proporção de Galileu. Veja, força elétrica, né, que é a matriz energética fundamental para a produção econômica, só para você ver a profundidade que tem isso daí. E essa equação ela é 1 sobre x ao quadrado, certo? Mas e também daí essa prova ela é tão poderosa da praxeologia de Ludwig von Mises, né, lá da escola austríaca, que essa prova ela reduziu toda a economia a um fenômeno físico. Reduziu toda a economia a um fenômeno físico. Mas o Ludovico van Mises ele já tinha alguma coisa, ele tinha uma ideia que era possível. Ele tinha dúvidas sobre essa possibilidade de reduzir toda a economia a um fenômeno físico. Mas a teoria econômica quântica, que é a prova da praxeologia de Ludovico van Mises, usando lei gravitacional, força elétrica e proporção de Galileu, que é corpo em queda livre, provou, reduziu toda a economia a um fenômeno físico. Mas também tem um outro lado da praxeologia de Ludovico van Mises. Ela está mostrando que a lógica do entendimento da economia está invertido, sabia? Principalmente no entendimento sobre a desvalorização da moeda. Mas antes disso é importante dizer, né, que a escola austríaca ela sustenta que pela praxeologia você é capaz de encontrar leis fundamentais da economia. Mas é justamente isso, a teoria econômica quântica, quando ela prova a praxeologia de Ludovico von Mises usando essas equações do movimento, lei gravitacional, força elétrica e proporção de Galileu, que é corpo em queda livre, porque isso é ação humana de repulsão e atração econômica, que está intrinsecamente vinculado à oferta e demanda, que é a base da economia, ela vai reduzir toda a economia a fenômeno físico. Ludovico van Mises está correto. Está correto, porque ela está mostrando a verdadeira lógica da economia. Então eu falo assim, sem hesitar, a lógica econômica está invertida. Então vocês precisam ver alguns vídeos que eu coloquei aqui no YouTube provando isso daí, a prova da praxeologia de Ludovico van Mises. Tem alguns vídeos que eu já postei aqui no YouTube, essa prova da praxeologia de Ludovico van Mises pela teoria econômica quântica. Teoria econômica quântica por quê? Porque quântica vem de quantidade. E eu uso o conceito de física quântica e de física clássica para compreender a economia também. E aí tem um outro detalhe, que a lógica econômica está invertida, né? Como eu afirmei, está invertida. Por exemplo, o gráfico da lei gravitacional é 1 sobre x ao quadrado. Então ele está provando que, na verdade, a maior desvalorização da moeda acontece entre baixa inflação e alta taxa de juro. E não o contrário, como todo mundo conhece, que acha que a desvalorização da moeda está em alta inflação. Não está lá. Está, na verdade, entre baixa inflação e alta taxa de juro. Mas faz todo sentido, porque se você aumenta a taxa de juros, você quer reduzir a inflação. E quando você faz isso, você está mudando o sentido natural da economia, que é
mudar a realidade econômica, ou melhor, mudar a realidade material do homem. E você só muda a realidade material do homem de fato se você manter a taxa de juros baixa para potencializar o consumo. Entendeu? Mas também tem um outro detalhe fundamental aqui, que a praxeologia de Ludovico von Mises, que foi provado pela teoria econômica quântica, que é o gráfico 1 sobre x ao quadrado, ela está provando que o limite econômico é estreito, que o limite econômico é de 1% a 6% de inflação, sabia? De 1% a 6% de inflação. Por isso que a maior desvalorização da moeda está em baixa inflação e alta taxa de juros. Como que eu fiz essa prova? Usando a equação de Heisenberg, da física atômica, porque essa equação ela tem a função de determinar o espectro da luz do átomo. E essa equação de Heisenberg, ela também é 1 sobre x ao quadrado. Então ela provou claramente que o limite econômico ele está entre 1% e 6% de inflação. É uma contribuição original. Toda essa minha fala aqui ela é uma contribuição original para o pensamento econômico global. Então, e essa prova, onde ela prova que, na verdade, a maior desvalorização da moeda acontece entre baixa inflação e alta taxa de juro, ela derruba todo o capital financista, todo o rentismo, porque esse capital financista, o rentismo, ele vive o quê? Justamente disso, de baixa inflação e alta taxa de juros, que não é a economia real. Então, isso vai potencializar o capitalismo industrial, que é a economia real. Entendeu? Isso é uma prova científica, gente. Isso daqui é algo poderoso. Mas também existem muitas economias que confirmam essa minha fala, que confirmam essa revelação da praxeologia de Ludovico von Mises. Por exemplo, a economia japonesa. Ela mantém taxa de juro baixa e mesmo assim a economia ela vive em recessão. Mas por que ela vive em recessão? Porque o limite econômico é estreito, de 1 a 6%, porque a partir de 6% cai numa colinearidade inflacionária. Todos os pontos acima de 6%, eles estão no mesmo plano. Então, como que o limite econômico ele é estreito, é da natureza da economia viver em recessão. E nesse caso, você precisa manter sempre a taxa de juros lá embaixo, para sempre deixar a economia potencializar a economia para o consumo. Mas mesmo assim ela tende a viver em recessão. Então isso é uma prova original, gente. Isso não existe na literatura econômica. Então a teoria econômica quântica ela derrubou todo o capitalismo financista, todo o rentismo, todo o sistema financeiro global, sem medo de afirmar isso. E ela derruba todo o pensamento tradicional da economia global, que é quem? Americano e europeu. Ela derrubou mesmo. Sabia? Então é uma teoria ibérica que nasce aqui no Brasil. Eu moro no estado de Goiás, então eu venho desenvolvendo a teoria econômica quântica desde o ano de 2019, para estar agora, nesse exato momento, revelando, publicando no YouTube essa prova científica. Então vocês precisam ver meus vídeos que eu deixei aqui no YouTube. Tem vários vídeos aí, teoria econômica quântica, praxeologia de Ludovico von Mises. Tem uns 3, 4 vídeos eu provando isso, usando a física matemática para provar a praxeologia de Ludovico von Mises. Né? Então, e por isso a teoria econômica quântica ou a praxeologia de Ludovico von Mises reduziu toda a economia a fenômeno físico. Ou seja, eu estou provando que a economia é empirismo, que a economia é concordância verbal, porque a ação humana em relação à economia, o que é a ação humana? Ela é uma concordância verbal. Por quê? Porque concordância verbal é uma relação harmônica sujeito-verbo. Mas quem é o sujeito? O homem, que pratica uma ação. Então o homem é o sujeito e a ação é o verbo. E por isso a economia também, ou a praxeologia de Ludovico von Mises, lei gravitacional, força elétrica, corpo em queda livre, é uma concordância verbal, que é a ação humana. Porque a economia é ação humana o tempo todo, não só interação, oferta e demanda, por exemplo, como o presidente do Banco Central, ele está tendo uma ação humana o tempo todo em relação à economia, de fazer economia para potencializar a economia ou para recuar a economia, né? O presidente do Banco Central. Isso é ação humana também. Por isso, gente, daqui é algo histórico para o pensamento econômico. Então, a teoria econômica quântica, que é a prova da praxeologia de Ludovico von Mises,
ela provou que a lógica do entendimento da economia está invertido. E também a praxeologia de Ludovico von Mises provou para o mundo como de fato a economia funciona. E eu falo, a economia é muita dialética. Falou? Obrigado. Então veja os meus vídeos aí no YouTube. Eu tenho outras contribuições originais para o pensamento matemático, para a física, para a economia, para a política, para a psicologia e para a metodologia científica. Falou? Obrigado.